pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Eu estou maravilhosa, vi vocês aí animados para a aula. Vamos lá, minha gente! Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje nós iremos trabalhar com conteúdo de matemática. E é muito fácil, viu? Muito fácil. Nós iremos trabalhar com leitura, escrita e comparação de números. Olha que coisa maravilhosa! Vocês já sabem disso, mas como vocês sabem, eu gosto sempre de lembrar que vocês podem assistir as nossas aulas pela TV, pelo celular, pelo computador e ainda, perdeu aí? Vai lá no YouTube, as aulas ficam lá guardadinhas, se inscreve no Educa Recife, ativa o sininho que vocês vão receber todas as notificações. Quando a aula estiver lá, vocês serão avisados. E para o nosso começo de aula, eu vou convidar a professora Sandra Duarte. Ela vai brincar comigo e vocês também, tá certo? Vamos aí. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, Márcia. E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem. Hoje nós iremos começar a aula brincando, viu? Já começou animado, pois né? É. E vocês sabem, né, pessoal, que nós adoramos uma brincadeira. E é uma brincadeira que tem tudo a ver com o conteúdo de hoje. A gente vai aprender brincando. Vê que coisa maravilhosa. Eu acho que você sabe aí do jogo Pega Varetas, não sabe? Só que aqui, ó, a gente fez com palitos de churrasco que você pode fazer aí em sua casa. Não é maravilhoso quando a gente pode fazer uma brincadeira que você pode conseguir facilmente aí? Olha só, a única diferença é que eu peguei, ó, pintei alguns palitinhos de vermelho. Aqui eu tenho 5 palitinhos pintados de vermelho. E para que isso, hein, professora? Porque se vocês sabem, o jogo Pega Varetas, nós jogamos as varetas e tentamos tirar sem mexer. Se mexeu, perdeu, né? Pois é. E se a gente conseguir tirar essa daqui vai valer 2 pontos, tá bom? E essa outra que não é pintada vale 1 ponto. E o jogador vai ganhar, logicamente, quem fizer mais pontos na partida. Por isso que a professora Sandra está aqui, para nós fazermos a disputa, tá bom, gente? Então aí, torce por mim, tá? Pela professora também, porque eu convidei, né? A gente vai deixar ela sem torcida, tá bom? Vamos lá, Sandra? Vamos lá, tão boazinha, pois né? Mas pode torcer por mim, tá? Pois é, então a gente vai aqui, ó, higienizar as nossas mãos para brincarmos tranquilamente, tá bom, Sandra? Vamos lá. Então vamos lá. Você começa? É, né? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, Sandra começa, né? Porque afinal de contas ela é a nossa convidada. Vamos lá, Sandra. Joga aí, tenta tirar, fazer a maior quantidade de pontos, tá bom? Tá. Vamos lá. Aí no caso eu faço uma vez e depois você faz? Isso. Você faz, a gente faz a contagem dos pontos que Sandra vai tirar. Não pode mexer, tá? Ih, eu acho que ela vai tirar tudo, né, gente? Vamos pra isso. Ou não. Vamos ver. Olha aí, tá, pessoal? Vamos olhar pra ver se não mexe nada. É muita atenção. Ela gosta de arriscar, viu? Eu acho que pelo jeito ela vai tirar todas as varetas aí. E esse jogo tá muito fácil pra Sandra. Ela vai tirar todos. Eu acho que ela vai dar de lavagem em mim, gente. Olha, não fala muito não, que isso é perigoso. Deixa eu até aqui afastar, né? Pra depois ela não dizer que... Olha... Que tensão, isso é muita tensão, né? Ó, mexi aqui, mas não foi na hora do jogo. Foi não. A gente tá vendo. Eu acho que essas varetas aí não tá... Mexeu! Encerrou o jogo. Vamos fazer a contagem. Pois é, Sandra. O vermelho vale 2 pontos. E o sem estar pintado vale 1 ponto. E aí, confere aí pra ver. Veja aí, pessoal. Quantos pontos será que a professora Sandra fez? Vamos lá. 1, 2... 3, mais 2, 5. 5 pontos. E aí, Sandra fez 5 pontos. Só que ela está igual a mim num quadrinho aqui, que vocês sabem que quadro é esse, não é? O quadro valor de lugar. Que nós temos aqui unidade, dezena e centena. Aí eu pergunto para vocês, onde será que a professora Sandra vai colocar a quantidade de pontos que ela fez aí nessa partida? Onde será, minha gente?
Confere aí, professora Sandra, onde é que a senhora vai colocar a quantidade de pontos? Unidade, dezena ou centena? Eita. Deixa eu ver. 5 pontos. Eu nem sabia que tinha esse esquema, mas vamos lá. Vamos para dezena. Então. Não, o 5 vamos colocar onde? O 5 não é jogo aqui não, é só o número que você tirou. Tá, entendi agora. O número que você tirou. Desculpa. O 5 vai ficar onde? Na unidade, né? Ponto, na unidade. Então, ó, aqui nós temos um lápis, por favor, coloque a sua pontuação aí na unidade. Porque 5 são 5 unidades. Exatamente. Bem simples, né, pessoal? Tava distraída, mas agora entendi. Entendeu? Porque eu não expliquei muito bem para a Sandra, né? Pronto, 5 unidades. Sandra colocou lá. Agora é a minha vez. Vamos ver se eu tenho mais sorte que Sandra. Vai. Ou mais habilidade, né? Vamos ver aqui. É um pouco das duas coisas, né? Esse jogo aí. Porque... Vamos lá. Ulala. Opa! Deixa eu afastar aqui, né? Eu sou meia... Começar logo pelo... Afe Maria, aquele negócio aqui tá muito complicado pra mim, minha gente. Tenso. Por favor. Tá Acho que eu já vou mexer. Uau. Opa! Que precisão, hein? Poxa, apelou. Vai ganhar. Não, calma, calma. Agora complicou, mas eu vou tirar aqui essa. Pronto. Opa. Gente, eu já estou aqui. Ah, tá na frente. Não, agora... Eita. Gente. Eu acho que esse negócio aí tá arrumado. E agora? Ih, mexi. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui a pontuação que eu tirei. Vamos lá, gente. Me ajuda aqui a contar. Olha só. 1, né? Que vale 1 esse. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. 5 também, igual a professora Sandra. Então, onde é que eu vou colocar o numeral 5? Na unidade, né? Também. Então, o que foi que aconteceu aí? Empatou, né? Empatou. Nós empatamos. Olha só, gente. Então, hoje o jogo foi empate. E nós duas tiramos apenas 5 e o numeral 5 só é unidade. Agora eu vou perguntar para vocês. Se por um acaso todas nós estivéssemos tirando todos os palitos aqui do jogo Pega Varetas, quantos pontos nós iríamos fazer? Vamos contar? Olha só, vocês sabem que o vermelho vale 2 pontos, não é? Então eu tenho aqui, ó, quantas vermelhas? Quantas varetas vermelhas, pessoal? Eu tenho 5 varetas, então aí eu formaria qual? 10 pontos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, se o jogador tirasse todas as varetas, ele faria 25 pontos. Mas não foi o nosso caso. Não. Então, a gente vem aqui para o nosso quadrinho. Olha só, nós tínhamos aqui o número de ordem. Quem tiraria em primeiro? Quem tiraria em segundo? Quem seria o segundo colocado? Mas no caso, o que foi que aconteceu? Empate. Então, as duas levou aí medalha de ouro, tá bom, minha gente? Tá parecendo as Olimpíadas então, isso aqui. Eu e Sandra, nós ficamos aqui, eu não coloquei, não trouxe aqui a cola para botar ali no quadro, mas vocês aí anotem, mas eu vou colocar com o nome mesmo. Então, aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos aqui, ó, Márcia. E Sandra. E as duas com 5 pontos, correto? Então, olha só. Bem, Sandra, obrigada por participar aqui da aula comigo hoje. E mais uma vez, né? Mas em outras aulas, a gente vai ter outras brincadeiras que a gente vai aprender brincando, tá bom, minha gente? Legal que podem fazer em casa também, né? Pois é. E sabe o que é legal, Márcia? Eu quero agradecer também ao pessoal de casa. Muito obrigada pela torcida de vocês, que hoje fez a diferença, né? Hoje eu não perdi na competição. Pois é, né? Pelo menos empatou, né? Valeu, Obrigada, gente. Sandra. E a gente vai dar continuidade à nossa aula.
Olha só, minha gente. Então, aqui no quadro, vocês estão observando que nós vimos alguns numerais, né? Uns que indicam ordem, como foi aqui, ó, que tinha primeiro, que tinha colocado primeiro e segundo, porque só tínhamos 2 jogadoras, né? Então, quem tiraria em primeiro lugar e quem tiraria em segundo lugar, que são números que indicam ordem. E também aqui a pontuação, quantos pontos nós fizemos na partida. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Mas para continuarmos, tem uma história aí, a história dos números. Porque como é que surgiu isso? Como surgiu? As pessoas antigamente, lá na pré-história, não tinha numerais, não existia os numerais. Então, como é que eles iriam fazer essa contagem? O que tinha para eles no ambiente deles, eles usavam. A maioria eram pastores, então eles precisavam contar as ovelhas ou outro animal que eles criassem. Aí o que é que eles faziam? Usavam pedrinhas, usavam gravetos para marcar a quantidade de animais que entrava ou saía. Por exemplo, se ele iria levar para o pasto, ele iria botar as pedrinhas lá. Quando o animal voltava, ele tiraria aquelas pedrinhas para ir fazendo a conferência de quantos animais iam e quantos animais vinham. Aí era assim que eles começaram a criar, foi assim que surgiu a contagem. E sobre contagem é o nosso assunto de hoje. Vamos escrever, ler e comparar esses números. Olha só o que eu trouxe para vocês. Onde nós usamos os números? Em várias situações. Hoje, aqui na brincadeira, vocês viram quantos números nós já utilizamos. Então, olha só, nós usamos o número. Olha essa observação, a criança está na sala de aula como vocês. E olha o que o menino disse. Fui o primeiro a levantar a mão, professora. Então, aí quando a professora pergunta alguma coisa, ele vai lá, ó, e levanta. Olha o numeral ali aparecendo, indica ordem, como nós vimos ali na brincadeira. Ó, quem foi que tirou em primeiro lugar. Então aqui, ó, o menino, no caso, foi o primeiro a levantar a mão na sala de aula. Olha o número lá aparecendo. Olha a outra situação. Nós estamos vendo aí, quando vocês fazem aniversário, no bolinho de vocês tem o número também, que é a idade, indicando ali a idade de vocês. Olha a outra, o tamanho, quando vocês vão se medir. Ai, quantos centímetros, quantos metros e centímetros eu tenho? Aí também aparecem os números. Agora tem uma perguntinha para vocês. Olha bem, 10 alunos de uma escola municipal do Recife participaram de uma gincana virtual. Veja a classificação dos 4 primeiros colocados. Essa gincana foi pela internet. E quatro crianças, nós vamos mostrar a colocação delas. Ana está aí, ó, tirou em primeiro lugar. João em segundo lugar. Lucas em terceiro e Cris em quarto lugar. Na situação apresentada, que vocês viram aí, quais números são usados para expressar quantidade? Desde o comecinho lá em cima. 10 alunos de uma escola municipal do Recife participaram de uma gincana, desde aí até o final. Quais números aí aparecem que indica quantidade, expressa quantidade, do mesmo jeito que expressou quantidade quando nós marcamos ali no quadro a quantidade de pontos que fizemos na brincadeira? Qual foi? Vamos ver se você acertou? Olha só, confere aí. Isso mesmo, gente. 10, apesar de estar escrito, né, o numeral, o 10 está ali escrito, ele está indicando quantidade. E o 4 também, o numeral 4 está indicando quantidade que está ali no algarismo. Então, esses dois números aí estão indicando quantidade. Do mesmo jeito que indicou quantidade quando nós marcamos a pontuação do jogo. Entenderam? Nenhuma dúvida até aí. Eu não falei que estava fácil a nossa aula hoje? Agora vamos lá. Outra perguntinha para vocês. Olha agora, viu? Mais um acerto, porque eu sei que vocês vão conseguir. A próxima pergunta é o seguinte.
Novamente, a mesma situação, problema. 10 alunos de uma escola municipal do Recife participaram de uma gincana virtual. Veja a classificação dos primeiros colocados, vocês já viram. Agora a pergunta mudou. Olha a pergunta qual é? Na situação apresentada, quais números são usados para ordenar? Que indica ordem. Lembram do jogo? E aí? Qual foi o número no jogo que indicou ordem? Quem foi que ganhou? Ah, foi empate? E qual foi o número que indicou que nós estávamos ali em primeiro? Foi? Pronto, então confere aí. E aqui, na situação problema? Vai conferir? Veja lá se é isso. Correto, gente. Olha quantos números estão indicando ordem. Vamos conferir o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Veja que é o número que tem uma bolinha. Nós não vamos ler aí número 1, é primeiro, correto? Então, essas quatro representações de números são números que indicam ordem. Você está na fila de qualquer coisa, na fila aí da escola para entrar, né? Na fila de um banco, na fila de uma casa lotérica, na fila do supermercado. Aí você conta, ei, aquela pessoa está na frente, então ela está em primeiro, eu estou em segundo, a outra em terceiro. Então são números que indicam ordem, organização, tá bom? Compreendido também? Já viram quantidade e agora viram números que indicam ordem. Vamos ver o próximo. Agora vocês estão percebendo outra situação, problema que diz o seguinte. O edifício que ali era a Anitta, né? Que a Anitta trabalha tem 13 andares. 13. Ela trabalha no 10º andar, tá, gente? O Anitta faltou um i ali, desculpa. Então, o edifício que a Anitta trabalha tem 13 andares e ela trabalha no 10º andar. Vamos completar os andares com números para ordenar e escrever por extenso os andares que estão acima do dela? Olha só, nós vamos completar com números ordinais, que vocês já aprenderam. Só que olha onde é que nós vamos começar? Ela está ali, ó, no 10º andar. Olha o elevador e ela lá na porta. Então, no 10º andar, olha como é que escreve 10º. O 10 e essa bolinha. 10º e olha a escrita 10º, correto? Então, agora, depois do 10º, qual é a ordem? O elevador está subindo. Olha lá o rapaz na porta do elevador no próximo andar. Depois de 10º, qual é o andar? Já sabe, primeiro vamos escrever o número. Como é que a gente escreve esse número de ordem? 10º é o quê? 11º, correto. Então vamos lá, ver se você acertou. Olha lá, 11º, estamos escrevendo como se lê o número ordinal, os números que indicam ordem. E aí está a ordem do edifício que a Anitta trabalha. Então, ó, 10º, 11º, depois do 11º, quem é que vem? Sabe? Pronto, confere aí. Olha lá, 12º. E olha a escrita, não esquece do acento, né? Semana vocês viram aí uma aula em língua portuguesa sobre acentuação, acento agudo, não pode esquecer. Então, 10º também tem acento. 12º. E agora, só falta um andar. O 12º não tinha ninguém esperando na porta. Mas o 10º, depois do 12º, quem é que vem? Correto, gente! O 13º andar. Então, nós completamos aí com números que indicam o quê? Ordem. Nós estamos ordenando esses números. O que vem antes, o que vem depois, do depois, correto? Alguma dúvida? Eu tenho certeza que não. Então, vamos lá. Continuando, olha agora uma outra situação, problema para vocês.
diz o seguinte: a Secretaria de Saúde do Recife fez 9.632 panfletos com o tema dengue para distribuir em um bairro da cidade. Como esse número pode ser representado? Olha aí como ele está grifado, 9.632. Como é que eu vou representar? Você sabe? Vocês lembram que no jogo eu coloquei ali, nós colocamos aqui, ó, a quantidade na unidade, só que não tinha mais número para a gente colocar na dezena, na centena, mas esse número que está aparecendo aí, ele é bem maior que 5, né? E aí, será que nós vamos colocá-lo todinho assim, na unidade? Será que ele vai ficar assim? Como é que eu escrevo esse número? 9.630. Já sabem? Pensa aí. Vou dar aí 2 segundos para você pensar. Como é que vamos escrever? 9.630. 632. Ó, ainda tem o 2 lá. Vamos conferir para ver se você acertou? Olha lá. Olha, gente. O 2 está na unidade, como o 5 estava aqui, ó, na unidade, quando fizemos o jogo 2. Só que agora foi um número bem maior, né? No quadro valor de lugar, olha onde ficou. O 9.000, o 9.009 é unidade. Só que quando eu digo 1.000, é unidade de milhar. Por isso que o 9 está na unidade de milhar. Olha só eu mostrando aqui para vocês. Nós estamos vendo ali quatro ordens de um numeral, ok? Então, eu vou tirar aqui para que vocês observem eu representando no ábaco. O ábaco é este objeto aqui que serve justamente para mostrarmos, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ele representa como o quadro valor de lugar. E se vocês observarem, ele tem aqui, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E é o que está mostrando ali na tela. Então, eu tenho, vamos começar pela unidade? Unidade, quantas temos ali? 2 unidades. Unidade vale 2 mesmo, não tem mudança nenhuma. Então, eu represento aqui, ó, na unidade. Deixa eu afastar aqui os lápis ou as varetas para que você veja melhor. Então, aqui eu tenho, ó, 2 unidades, como estava representado. Dezenas, eu tenho 3. Eu vou representar com 3 peças azuis. Só que eu pergunto para vocês, uma dezena dessas que eu botei aqui, tem quantas unidades aqui dentro? 10. Então, se eu boto 1, 2, 3, eu tenho, ó, quantas unidades em 3 dezenas? 10, 20, 30. 30 unidades. Em 3 dezenas eu tenho 30 unidades. No nosso número eu tinha 6 centenas. Eu vou representar aqui, ó, com as pecinhas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centenas. Mas eu pergunto, uma centena tem quantas dezenas? 10. E quantas unidades? 100. Por quê, ó? 100, 200, 300, 400, 500, 600. O 6 na centena não é 6, ele vale 600 unidades. Olha a diferença, aqui eu tenho unidades mesmo, na dezena cada pecinha vale 10, 3 dezenas 30 e aqui 6 centenas, 600. E o último numeral que nós temos para representar ali são 9. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de milhar. Uma unidade de milhar vale 1.000. Se uma vale 1.000, eu juntando 1.000, 1.000 mais 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000. Uma unidade de milhar vale 1.000.
E 1000, se eu tenho 9, eu tenho 9.000 unidades, tá bom? Então, ó, representamos o número que tinha ali no nosso problema. E que bom, né, que foi distribuído esses panfletos, porque nós estamos aí com casos muito altos de dengue, de chikungunya, e as pessoas precisam se conscientizar e se cuidar de si e cuidar do próximo. E pronto, aí vamos lá, o que eu mostrei aqui embaixo, 9.632, nós fizemos a decomposição. 9 na unidade de milhar vale 9.000, mais 6 na centena, como eu mostrei aqui no ábaco para vocês, uma centena é 100. O nome já está dizendo, ó, uma centena é 100, mas eu tenho 6 centenas. 6 centenas são 600 unidades. Aí o próximo número, 3 dezenas. 3 dezenas, uma dezena. Olha o nome já dizendo, dando a dica pra gente. Uma dezena são 10 unidades, mas eu tinha 3 dezenas. Então, eu tinha 30 unidades. E a unidade é a unidade simples mesmo. O 2 vale 2 na unidade, não tem outra coisa para colocar, tá bom, minha gente? Então, foi formado aí, vocês viram a decomposição deste número. Seguindo, olha lá, uma outra situação, como nós vimos no ábaco. Nós temos aí um ábaco virtual para você. Olha lá, vamos representar as quantidades dos ábacos com números e escrita numérica. Primeiro, vamos representar com número, que é muito fácil, não é? Olha lá, aqui eu tenho unidade. Quantas pecinhas tem aqui na unidade? Conta aí. 3. Então, a gente vai colocar o quê? O 3 aqui, serão 3 unidades. Aqui, uma dezena, 2 centenas. Não tem unidade de milhar aí, como tínhamos no problema anterior. E ali, no outro ábaco, aqui na unidade de milhar, uma unidade de milhar, uma centena, não tem dezena. Aí eu pergunto, se não tem, qual é o número que vai indicar? Tem que ocupar, algum número tem que ocupar ali, o que não existe, né? O que não tem valor, quer dizer, tem valor, mas que não tem quantidade. E qual é o número que a gente coloca quando não tem ali mostrando? Correto, o número 0 tem que aparecer, porque se não aparecer, o nosso número vai estar escrito errado. Então, não tem nenhuma pecinha na dezena, mas vamos colocar o 0. E depois na unidade 1, correto? Agora, vamos ver como é que vai ficar a resposta, certo? E agora, como é que nós iremos ler esses números? O 1, o 2 está na centena. 2 centenas, se uma centena é 100, 2 centenas é quanto? 200, e ó, 213, correto. E lá, agora lá tem unidade de milhar. Uma unidade de milhar é 1000. 1000, uma centena, 100. 1101, não teve dezena, correto? E olha lá a escrita, 213, 1101. Correto? E agora outro. Eita, eu já pulei a pergunta. A pergunta é, qual ábaco está com a maior representação numérica? Gente, esse aqui nem unidade de milhar tinha, não é? Então, logicamente, aquele tem número na unidade de milhar, então está valendo mais, é o maior número. Porque a gente compara. Não foi o caso do nosso jogo que batemos a mesma quantidade, né? Mas aqui, ó, tá bem diferente. Uma unidade de milhar já tá na frente e tem 1000, enquanto o outro não tem, tá bom? E mostrando aí o ábaco que está representando a maior quantidade. E para encerrar a situação problema, outra situação problema diz aí, ó. A mãe de Miguel faz salgados e quer anotar a quantidade que faz diariamente, mas está em dúvida na representação numérica. Ela não sabe representar com números essa quantidade. Hoje ela fez 305 salgados
e pediu a ajuda do filho para fazer essa representação. Como Miguel irá representar a quantidade de salgados? E aí, pessoal? Olha esse número, 305 salgados. Como é a forma correta de representar ele? 300? Será que tem unidade de milhar aí? Não tem, né? Então, olha lá. Se não tem, qual é a resposta? Correto. 300 são 3 centenas, não tem dezena, mas a gente colocou o 0 e o 5, que são as 5 unidades de salgados. Cuidado para não pensar que bota lá ó, os 300 todos e depois o 0,5. Cuidado para não representar de forma errada, tá bom? E aí, ó, 305, estamos aí vendo que ele tem 3 centenas, que vale 300 unidades. Não tem dezena, mas nós temos que colocar o número 0, é muito importante. E temos aí as 5 unidades e ele está representado no quadro valor de lugar. Aí, para encerrar, diz o seguinte: a professora do 4º ano pediu para os alunos e alunas montarem uma cartela de bingo através das dicas que ela irá dar. Vamos montar também? Olha lá, primeira dica. A cartela do bingo só vai ter 4 espaços. Olha ali, primeira dica, vamos ver. Número maior que 10, menor do que 15 e tem algarismo 2. E aí, gente, quem é maior que 10, menor que 15 e tem 2? Qual é o número? 12! Acertou! Vamos ver a próxima dica. São 4 números, o primeiro já foi. A próxima. Tem um algarismo 9. Tem que aparecer o algarismo 9, tá bom? E é maior do que 20 e menor que 30. Tem que aparecer o 9. Maior que 20 e menor que 30 e tem que ter o algarismo 9. Quem é? Pensou? Confere. 29. 29 é maior que 20, menor que 30 e tem que aparecer o 9. 29. Próxima dica. Vê se você acerta esse. Opa, terceira dica. É o maior número formado por algarismos 1 e 4. Você tem um algarismo 1 e tem um algarismo 4. Qual é o maior número que você forma com esses dois? Qual é? Isso! É 41. Eu tenho o 1 e o 4, eu só inverti. Botei o 4 na dezena, que é maior. Se eu botasse 1 na dezena, ia ser só 10, né? Ali eu tenho 40 unidades. Correto? E a última dica para você fechar é o menor agora, viu? A gente viu o maior, agora é o menor. O menor número formado pelos algarismos 1 e 7. Se você tiver 1 e 7 e for montar o número, qual é o menor número que você vai montar? Pensou? Confere aí para ver se você acertou. O número 17. Então, olha aí, fechamos a nossa cartela de bingo e eu tenho certeza que você conseguiu montar todos os números corretamente e vai aí o nosso parabéns para vocês. Bem, gente, então, hoje, relembrando a nossa aula, trabalhamos com o quê? Com números e fizemos o quê? A leitura, a escrita e comparamos os números, vimos o número que era maior, se ele tinha mais dezena, se ele tinha mais centena, fizemos essa comparação. E para fechar, eu deixo aqui para vocês, ó, uma atividade desafio. Olha a atividade, os números estão por todo lado, não é? Vocês viram aí lá no início, para medirmos a nossa altura, vimos aqui o número que indica a ordem. Então, várias coisas, quando você faz o aniversário, a quantidade de objetos que você tem na sua casa, tudo, o número está em todo canto. Então, sabendo disso, você vai fazer a representação numérica com números e escrita, o nome de quê? Sua altura, você se mede, vê como é o número, no numeral, coloca e vai escrever 1,23 m, por exemplo, tá bom? O seu peso, se pesa lá na balança, aí coloca, eu tenho 25 quilos, coloca, bota o numeral 25 e bota 25 quilos, e assim vai. E o número do seu sapato,
E depois, escolha um colega ou uma colega e compare. Eita, qual é o número maior, qual é o número menor? Para você aprender a fazer comparação de números. Tá bom, minha gente? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E, ó, um cheiro grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.